Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cristo Vive, um canal de testemunhos e obras que Deus tem feito no meio da Irmandade. Se inscreva no canal, curtam o vídeo e compartilhem. Tenham um ótimo vídeo e Deus abençoe a todos. Tivemos uma grande necessidade em Uberlândia, onde eu resido, e fazendo isso notório ao irmão Alessio, nesta oportunidade ele pediu se sentisse contar para a Irmandade. É uma coisa que eu tenho muita alegria de contar para a Irmandade, porque, irmãos, desde o dia que o Senhor preparou, que nos foi dispensado esse conselho, a minha vida também mudou. E da nossa Irmandade Uberlândia também mudou. E essa benção segue nós até o dia de hoje, aonde a gente já transmitiu e repartiu esse conselho com a Irmandade, a gente viu uma grande benção, irmãos. A obra de Deus, irmãos, ela segue sempre numa grande simplicidade. Essa é a beleza dessa obra. Mas chega o tempo que algum conhecimento, alguma coisa nos agrega, irmãos, e quando nós recebemos as coisas com alegria e desejamos servir o Senhor, há uma benção da parte de Deus. No ano de 76, tivemos uma necessidade, irmãos, de ampliar nossa central em Uberlândia. Tinha uma igreja de 9 metros de largura por 30 de comprimento. Era necessário comprar um terreno ao lado, mas aquele terreno era de um valor que para nós não tinha condições. E naquela ocasião nós éramos atendidos pelo saudoso irmão Miguel Espina. Quando ele ia para a Europa ou outros lugares, o irmão Luciano Carbone que vinha, o saudoso irmão Luciano Carbone. E pela necessidade, irmãos, o saudoso irmão Luciano Carbone veio, trouxe a administração de São Paulo para assinar junto com a administração de Uberlândia a responsabilidade do pagamento daquele terreno. Para nós era impossível, irmãos. Eu era cooperador na época, eu ouvindo, nossas coletas eram 4 mil por mês, 4 milhões falava naquele tempo, e o terreno era 120 milhões. A pessoa só vendia por 3 pagamentos, 30, 60, 90, 3 de 40 milhões. Mas o Brás, a administração do Brás, ia nos socorrer. E eu pensei no banco, na hora da reunião, os irmãos estão animados, mas nós vamos pagar esse terreno quando? E quando vamos construir? Irmãos, quando nós somos pequenos, pensamos pequeno, fazemos o nosso Deus pequeno. Mas quando somos animados e pensamos que o nosso Deus é grande, ele fica grande entre nós também. Esse é o nosso equívoco, né? Então aquele servo de Deus falou: eu vou ensinar primeiro o ministério. E nos ensinou. Nós éramos 6 cooperadores, um ancião e 2 diáconos naquele dia, naquela hora, em Uberlândia. E administração. Ele nos ensinou, irmãos, como ele aprendeu. Eu vou passar para a Irmandade o que eu aprendi. Irmãos, ele explicou que certo dia, sendo convidado para almoçar junto com os jovens, ele moço também, solteiro, aqueles jovens convidou para o almoço no domingo, depois da reunião de jovem menor. Na hora do almoço, o pai chamou para orar. Aqueles moços vieram, ele também veio. O pai chegou do trabalho, pôs um envelope assim no meio da mesa, era o envelope do pagamento. E naquela oração do almoço, o pai agradeceu a Deus aquele pagamento, os 30 dias de trabalho, a empresa ter tido condições de pagar, enfim, ele agradeceu tudo isso, a saúde. E aí ele disse assim: Senhor, faça eu entender e conhecer
o que o Senhor requer de mim para o atendimento das necessidades da tua obra, para que eu tire primeiro desse envelope as primícias para te servir na coleta. E eu e a minha família vamos viver do resto, como viveu aquela viúva de Sarepta e Sidom. Coloca no restante desse envelope aquela mesma benção que tu colocaste na panela de farinha e na botija de azeite daquela viúva. O saudoso irmão Luciano ficou olhando aquilo, ele nunca tinha feito isso, ele nunca tinha escutado isso, ele nunca tinha visto falar isso. Levantou, o irmão falou um valor para a esposa falou, estou na comunhão. Ele tirou aquele valor, entregou o envelope com o restante para a irmã fazer as despesas da casa. Irmãos, dali ele foi embora para casa e falou, eu nunca cooperei na obra de Deus. Ele entendeu que quando falava em coleta, ele ia ver o que tinha, se tinha, dava, se não tinha, não dava. Não existia um comprometimento, uma responsabilidade com o atendimento das necessidades da obra. Não existia nele até aquele momento. Ele aprendeu ali naquele almoço de domingo, junto com aqueles jovens, seus companheiros. Ele veio para o ministério, irmãos, e assim Deus foi abençoando ele, praticando isso e ensinando por onde ele andava. Ele ensinou isso para nós, e ele disse, irmãos, se os irmãos crêem, vocês vão ver a benção. Vocês vendo a benção, vocês vão cooperar, vocês vão ver a benção. Vocês vão ter o que ensinar à igreja. E ele repetiu, viu, irmãos? Se os irmãos não ver o operar de Deus, vocês não cooperam. E vocês não têm força de ensinar a irmandade. Não ensinando a irmandade fica fora dessa benção. O nosso equívoco é cooperar na obra de Deus com o que sobra. Aqui onde fala de cooperação, fala só das primícias. Não fala de resto. E o Senhor nunca deu resto para ninguém também. Então, amados, eu vou falar de mim. Eu saí daquela reunião, eu digo para os irmãos, eu já tinha 2 anos de cooperador e eu não tinha servido a Deus na coleta. Algumas vezes eu tinha dado alguma mixaria na coleta, porque a coleta de muitos parece esmola, são restinhos. E a coleta tem parâmetro, irmãos. Onde fala de coleta aqui, tem parâmetro. Depois disso, falando isso com o saudoso meu pai cooperou, batizou em 46 ali em São Paulo, ele cooperou para comprar aquele terreno do Brás, para construir. Era um dia de trabalho de cada irmão e de cada irmã que construiu aquele Brás, comprou o terreno e construiu. A cooperação era baseada num dia de trabalho, como falou o apóstolo Paulo em 16 de 1 Coríntios, a igreja de Corinto. Ele pediu um dia de serviço. Por que ele não pediu o último dia? Ele pediu o primeiro, porque era primícia. Então, irmãos, o irmão Luciano Carbone, na época, congregou na Central, na rua Jataí, na Oswaldo Rezende, ensinou isso à irmandade. Eu atendi a Salinha no Maravilha, o saudoso irmão Zequinha na Santa Mônica, o outro irmão João Francisco lá no Copacabana, o saudoso irmão João Lemes. Vocês viram que não vive mais ninguém, só está sobrando eu, né? Todos já foram, já dormiram. Eles ensinaram cada um de nós na nossa salinha. A primeira coleta, primeiro mês, 69 milhão de cruzeiro. O segundo mês, 50, quase 59. O terceiro, quase 48 e picos lá. Resultado, irmão, pagamos o terreno sem o Brás. Já sobrou quase 40 milhões ali para começar aquela central que temos lá hoje. E a benção de Deus está no meio de nós até o dia de hoje, porque nós cultivamos isso no meio da irmandade. Aqui tem um lá de Uberlândia, lá, irmão Renato. Lembra disso, irmão Renato? Está lembrado disso lá? O comum dele era lá na central. Então, irmãos,
Isso eu tenho muita alegria de contar isso para a Irmandade, porque até aquele momento eu vivia no vermelho, eu padecia, irmãos, eu tinha uma vida muito difícil. A mistura da minha casa era pé de frango, pescoço de frango, torresmo, nunca faltou nada, mas não podia, irmão, não tinha fartura. A primeira coleta que o Senhor me pediu era assustadora, ao meu ver. O Senhor me deu fé e nunca me faltou nada, até o dia de hoje. Hoje, irmãos, eu dou muito graças a Deus, porque evoluiu a obra, cai a minha aposentadoria lá e eu já passo um Pix e fico livre. Porque a minha preocupação, irmãos, que eu já esqueci, já aconteceu. E quando a gente volta no vermelho, para voltar no vermelho, é daqui para ali. E quando você volta no vermelho para sair, não é fácil. Irmãos, o servo de Deus pediu para contar isso para a Irmandade. A gente, irmãos, está explicando isso para a Irmandade para que haja uma consciência do dever de cooperar na obra de Deus. Nós somos um povo, talvez o único povo que serve a Deus na terra, que pode apontar o dedo num pedaço de vidro desse aí, ó, e dizer: isso aí é fruto do amor de Deus, da querida Irmandade, ou de alguém que Deus tomou para doar. Isso não vem do governo municipal, nem estadual e nem federal. Nós somos o único povo que tem essa liberdade de dizer que o movimento da obra de Deus, as despesas da obra, gira em torno do amor de Deus derramado nos sinceros corações da Irmandade. Eu acredito que, não sei se tem outro povo que goza dessa felicidade, desse contentamento. Talvez tenha, a gente não saiba, não é? Mas que a gente saiba, parece que não. Então, amados, o irmão ora ao Senhor, a irmã ora ao Senhor, os jovens oram ao Senhor, e faz aquilo que o Senhor pôr no coração, mas faça das primícias, primeiro para o Senhor. Tem irmão organizado, irmãs que tem uma planilha de custo do mês, não é? Ponha primeiro, coleta, depois. Nunca, irmãos, nunca, não deixe de pagar uma dívida ou um aluguel para dar coleta. Não. O Senhor não quer coleta de nós, para nós ficar devendo a alguém. Mas se o irmão está vivendo uma vida financeira conturbada, é porque está faltando a benção de Deus na sua vida. O irmão vai orar, a irmã vai orar e Deus vai te iluminar. Como e que caminho você vai tomar para você começar a cooperar na obra de Deus com a primícia. Com as primícias do seu salário, as primícias da sua renda. Porque, irmãos, quem tem renda de salário, quem tem outros tipos de renda, tem pessoas, irmãos, que tem N casas de aluguéis. Ele ora ao Senhor para preparar uma pessoa que paga, uma pessoa que não estraga, que não depedra a casa, que não dá problema. E o Senhor abençoa tudo isso. E a pessoa não entende que tem que tirar uma parte dessa para atender a obra. Precisa entender, irmãos. Se o Senhor não abençoar as coisas na nossa vida, o que vem de mão beijada? Não vem nada de mão beijada. Então esperamos que a Irmandade compreenda isto, irmãos, e sirva ao Senhor, e haverá uma benção na vida de cada um. Eu tenho certeza que não só o ministério como a Irmandade vai ter o que glorificar a Deus. Porque, irmãos, quando a gente fala em coleta, que a gente começa a contar obras e milagres, parece que a gente quer que a Irmandade entra nisso por milagre. E eu prefiro que entra por consciência. Compreende, irmãos? Porque não é dar 50 para que Deus te prepare 500. Não. Você vai dar 50 ou 500 ou 5.000, ou seja lá quanto for,
do que Deus já te fez, do que Deus já nos deu. Você não vai dar algo para o Senhor multiplicar, você vai dar algo daquilo que o Senhor já te fez. Assim, irmãos, irmãos, a pessoa quando aprende a dividir, irmãos, eu me lembro, numa missão chegamos numa casa, aquela casa não tinha nada, irmãos. Aquela irmã, eles tinham ido no campo, colhido piqui, e a irmã cozinhou uma bacinha de piqui, aqueles piqui que eles angariaram, cozinhou, nós chegamos, estava cozido em cima de uma mesa, aquela bacinha cheia, as crianças tudo alvoroçadas querendo comer, e ela não deixou. Chegamos, o café está aqui em cima da mesa, uma garrafinha de café, aquele piqui, oramos o Senhor, irmãos, e ali, eu nunca tinha comido piqui na minha vida. Naquele dia eu falei, eu preciso comer, né? E aí me explicaram como é que comia ali, e as crianças ali, irmãos, naquela ânsia, aquela dó. Terminado ali, irmãos, fomos ao mercado, fizemos uma boa compra, trouxemos para aquela casa. Aquela irmã começou a chorar e falou assim, irmão, eu tenho que dividir com a minha vizinhança, porque ninguém tem nada. Ela não quis para ela. Ela dividiu com todas as famílias assim. Cada criança saía com uma sacolinha para uma casa. Nós temos que ir no mercado de novo, né? Então, irmãos, são coisas maravilhosas. Quem não tem uma prática para dividir, que é uma coisa maravilhosa. E às vezes, nós que às vezes temos alguma coisinha, ficamos presos. Mas que o Senhor haja uma benção na nossa vida, um despertamento, uma alegria, irmãos, porque aonde tenha essa obediência, tem uma benção de Deus, irmãos. Os irmãos seguindo as Escrituras, todos que se dispuseram e abriram o coração, e assim, a Irmandade ouve muita obra, muita maravilha, todos que se dispuseram, tem alguma coisa boa para contar. E tenho certeza que aqueles que estão ouvindo, que pôr isso no coração e assim o fizer, irmãos, daqui a pouco tempo tem muita coisa boa para contar. E isso vai multiplicando, o pai ensina os filhos, o filho ensina outro, e vai ensinando, vai contagiando a Irmandade, irmãos. E eu me lembro bem que no ano de 79, nós inauguramos aquela igreja central em Uberlândia, irmãos. Foi uma benção. Olha, numa situação, num patamar que nós estávamos, em 76, em 79 tem aquela casa de oração pronta, irmãos, foi uma coisa fora do comum. E temos ela até o dia de hoje. Agora estamos planejando uma reforma ampla nela também, porque ficou muitas coisas obsoletas. Porém, irmãos, toda a cidade está bem atendida, as periferias bem construídas, os setores funcionando maravilhosamente, e temos uma certa tranquilidade para também mexer ali na central. Então esperamos que o Senhor venha abençoar toda a Irmandade aqui também. Estou contente de estar aqui convosco. Fiz esta viagem aqui por uma necessidade material, mas o Senhor nos abençoa em tudo, e amanhã cedo estamos retornando para Uberlândia. Eu trouxe a saudação, tenho congregado em muitos lugares no estado de Minas e outros estados também. Na próxima quarta-feira também sigo para a Espanha, em atendimento desta bendita obra. Trouxe e levarei as vossas saudação com a paz de Deus. Rogo a caridade da oração da Irmandade, que apresente a mim, a minha esposa que está aqui comigo, toda a nossa família, para que o Senhor nos abençoe, nos guarde no retorno e na minha viagem na Europa também, que vou ficar lá uns 14, 15 dias, que o Senhor nos ajude em tudo também. Por tudo dou graças a Deus, Deus seja louvado.
E se gostou do testemunho, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos.